me chamo Marildo e hoje vou apresentar meu seminário de tema livre, que tem como título Os múltiplos papéis dos lipeptídeos em doenças de plantas. Quando se trata dos lipeptídeos, alguns lipeptídeos vêm ganhando certa notoriedade ao longo do tempo, e tudo isso se deve às suas propriedades que fazem com que ele seja empregado em diferentes áreas, como a indústria do petróleo e a indústria farmacêutica. Tudo isso se deve, como mencionei, às suas propriedades citotóxicas, surfactante e antimicrobiana, que é aquela de maior interesse na fitopatologia quando se trata do controle biológico. Dentro da indústria do petróleo, os lipeptídeos estão envolvidos com a biodegradação do óleo, onde essas moléculas podem interagir com o óleo e permitir, assim, favorecer a biodegradação posteriormente. E quando se trata da indústria farmacêutica, nós já temos um antibiótico à base de lipeptídeo produzido por Streptomyces. E em fase de desenvolvimento, nós temos estudos visando a utilização de lipeptídeos como carreadores de medicamentos e vacinas. Mas o que são lipeptídeos? Os lipeptídeos são moléculas comumente produzidas por diferentes rizobactérias, particularmente aquelas produzidas pelo gênero Bacillus, Pseudomonas e Streptomyces, como mencionei anteriormente. São um grupo de metabólitos estruturalmente diversos e compreendem em sua composição básica um oligopeptídeo e uma cadeia de ácido graxo. Aqui temos uma molécula representativa de sulfactina, onde podemos perceber que ela é dividida em duas regiões, uma região hidrofílica, conhecida como cabeça polar, e uma região hidrofóbica, conhecida como cauda apolar. O que essas distintas regiões dão uma natureza anfifílica para essa molécula. E pensando em um exemplo básico para que essa molécula possa participar, nós temos a interação de uma gota de água e uma superfície foliar hidrofóbica, onde não ocorre essa interação, ocorre, na verdade, uma repulsão, visto que a água tem característica polar e a superfície foliar hidrofóbica é característica apolar. Assim, nesse contexto, entram as moléculas anfifílicas, permitindo que essa molécula interaja com a sua cauda, com a superfície hidrofóbica da folha, e a sua cabeça polar com as moléculas de água. Deste modo, a tensão superficial formada na molécula de água ela vai ser reduzida e vai ocorrer o espalhamento da água sobre a superfície foliar. Então, essas moléculas elas compreendem um grupo com uma grande diversidade estrutural e elas podem ser classificadas tanto como lineares e como cíclicas. Os lipeptídeos cíclicos serão um foco maior deste seminário e eles podem ter modificações tanto na sua cadeia de ácido graxo como na sua cadeia peptídica. No que diz respeito à sua cadeia de ácido graxo, nós podemos ter variações tanto no comprimento, com relação ao número de carbonos, quanto na sua ramificação, podendo ser normal, iso ou anti-iso. E quando se trata da cadeia peptídica, ele pode ter modificações no tipo de aminoácido, podendo ser com característica polar ou apolar, facilitando ou não a interação com a água, o número de aminoácidos presente aqui nessa cadeia de oligopeptídeo, assim como a sua configuração, permitindo a incorporação de aminoácidos com configurações diferentes, com estereoquímica diferente. E para entender como ocorre essa diversidade, de onde vem essa diversidade, nós precisamos entender como é que ocorre a biossíntese desses lipeptídeos. Essa biossíntese ela ocorre através de um complexo multienzimático denominado peptídeo sintetases. Esse complexo ele incorpora aminoácidos de forma modular, onde, por exemplo, nós podemos ver que aqui tem 7 módulos, e cada módulo ele tem uma composição básica de um domínio de adenilação, que é responsável pela seleção e ativação do aminoácido, um domínio de carreamento da cadeia de peptídeo, formado ao longo dos diferentes módulos, e um domínio de condensação, que é aquele que catalisa as ligações peptídicas entre os aminoácidos. E associado a todos esses módulos, podemos ter também domínios auxiliares, como, por exemplo, nós temos aqui um domínio de epimerização, que é aquele capaz de mudar a configuração do aminoácido incorporado. E, por fim, nós temos um domínio de tioesterase, que é responsável pela ciclização final. E associado a toda essa molécula, ressalto que, dentro desses módulos, nós podemos ter alguns módulos ditos promíscuos, que são aqueles módulos capazes de incorporar aminoácidos diferentes, enquanto que outros módulos podem ser mais conservados e incorporar um único tipo de aminoácido. Então, associado a isso, nós também temos a cadeia de ácido graxo, que ela é proveniente do metabolismo primário. Os lipeptídeos têm como dois principais modos de ação
a desestruturação de membrana e a formação de poros e membranas. E tudo isso se deve à capacidade de interação com os fosfolipídios anfifílicos das membranas biológicas. Como primeiro modo de ação, aqui nós temos moléculas de lipeptídeos que são capazes de se inserir assimetricamente na camada bilipídica, assim como em altas concentrações, essas micelas formadas apenas por lipeptídeos, elas interagem com a membrana, formando aqui uma expansão lateral e, posteriormente, podendo ocorrer uma desintegração por micelização, onde essa micela já é composta por lipeptídeos e fosfolipídios da membrana, denominada de micela mista. Já o segundo modo de ação, nós temos aqui a formação de poros. Ele é ligeiramente similar ao modo de ação anterior, onde podemos perceber que ocorrem também as interações hidrofóbicas, né? E em altas concentrações, esses lipeptídeos vão se incorporando na membrana e formando, aumentando a curvatura de ambos os lados da bicamada lipídica. E, por consequência, formam os poros e, posteriormente, a liberação de íons e pequenas moléculas. Ressalto aqui que esses dois modos de ação, eles são baseados em situações drásticas, já que os lipeptídeos, eles são dose-dependentes. E onde é que se encontram os lipeptídeos nesse contexto todo da fitopatologia? Eles estão relacionados com a contribuição na patogênese, formação de biofilme, atividade antimicrobianas e também na indução de resistência. Para tal, eu farei utilização de estudos relacionados com rizobactérias benéficas pertencentes ao grupo do Bacillus subtilis e também estudos relacionados com os tipos de Pseudomonas patogênicos. O gênero Pseudomonas, ele também é um gênero naturalmente produtor de lipeptídeos. E os seus lipeptídeos, eles podem ser divididos em dois grupos, os curtos e os longos. O que diferencia entre eles é a quantidade de aminoácidos em sua composição, onde aqui nós temos de 8 a 14 aminoácidos, enquanto aqui nos grupos dos longos nós temos de 18 a 25 aminoácidos. Trago aqui como exemplo duas moléculas pertencentes aos dois grupos, onde aqui em cima nós temos a seringomicina, em que ela compreende uma molécula com 9 aminoácidos, sendo destes todos os 9 participando da parte cíclica da molécula, assim como nós temos algumas posições que elas são não conservadas. Enquanto em seringopeptina nós temos uma molécula muito maior, que ela tem de aproximadamente 22 aminoácidos, dentre eles 8 fazem parte da sua porção cíclica e algumas posições também são ditas não conservadas, podendo ter incorporação de diferentes aminoácidos. E sabe-se que esses dois lipeptídeos, essas duas moléculas, são comumente produzidas por estirpe de Pseudomonas syringae e Patová syringae. Diante disso, este estudo buscou investigar a contribuição desses dois lipeptídeos na patogênese na interação de Pseudomonas syringae e Patová syringae em cerejas doces. Inicialmente, os autores partiram do pressuposto de purificar essas duas moléculas e infiltrar em frutos de cereja, onde observou-se que, a partir de 5 horas após o tratamento, já era capaz de observar lesões necróticas. Então, diante dessa informação, partiram por um estudo de mutações, onde eles buscaram gerar mutantes incapazes de produzir tanto a seringopeptina, seringomicina e ambos. Esses mutantes foram gerados diretamente no cluster gênico envolvido na biossíntese dessas moléculas. Um novo experimento foi realizado, onde ele utilizou ainda os 3 mutantes e o estirpe selvagem, onde podemos perceber que, após 4 dias da infiltração, ainda ocorreram a presença de lesões, o que demonstra que os lipeptídeos, sim, eles contribuem para o surgimento de sintomas, porém, eles não são essenciais. E, a partir disso, em uma análise de dados, onde mensuraram o diâmetro da lesão e, posteriormente, fizeram um cálculo de virulência relativa e observou-se que, em A, nós temos estirpe selvagem, em B, o mutante incapaz de produzir seringomicina, ele tem uma redução de 26% da sua virulência, enquanto em C, o mutante incapaz de produzir a seringopeptina, ele reduziu em 59%, em D, o mutante duplo capaz de produzir ambos os lipeptídeos reduziu em 76%. Aqui, neste caso, temos uma pseudomona patogênica a gramíneas,
ela tem como nome Pseudomonas fuscovagine, e ela produz o lipeptídeo denominado de fuscopeptino. Então, o estudo foi iniciado a partir de um estudo de genomas e que foi observada a presença de um gene ortólogo, o CPA, e que ele já foi descrito muitos anos atrás, participando da biossíntese de seringopeptina em Pseudomonas syringae e Patovas-syringae. A partir desse pressuposto, os autores buscaram descobrir se a fuscopeptina ela também tinha alguma relação com o efeito tóxico, igualmente seringopeptina possui. Eles partiram por um estudo de mutantes, geraram 2 mutantes a partir desses 2 estirpes selvagens, que por forma de comprovação eles fizeram essa análise química, onde a cromatografia comprovou que esses 2 mutantes eram incapazes de produzir fosfopeptina. Diante disso, eles fizeram um teste de germinação e perceberam que o efeito da ausência da produção de fosfopeptina, ele caiu drasticamente, né, em relação à estirpe selvagem, mostrando que a estirpe selvagem ela teve um grande efeito tanto no comprimento da parte aérea quanto no comprimento da raiz. Enquanto em trigo, independente da estirpe usada, se era mutante ou a estirpe selvagem, ela afetou drasticamente. Isso demonstra que existe um efeito variável entre as plantas hospedeiras. E aqui nós temos 2 outros dipeptídeos, que são produzidos por Pseudomonas sycori em alface. Os lipeptídeos têm como nome ciclopeptina e ciclofactina. Este estudo também utilizou-se de mutantes, um mutante incapaz de produzir a ciclopeptina e um mutante incapaz de produzir ciclofactina. E como método de avaliação de virulência, os autores utilizaram a média do número de nervuras centrais com podridão, onde perceberam que as alfaces que foram inoculados com mutante, eles tiveram uma redução em comparação ao estirpe selvagem, demonstrando, como os outros ensaios anteriores, que também tem uma certa influência em relação à contribuição na patogênese. E, por fim, eles tentaram investigar se existia alguma relação desses lipeptídeos também com motilidade. Podemos perceber aqui que o mutante incapaz de produzir ciclopeptina, ele não interferiu na motilidade, enquanto o mutante incapaz de produzir ciclofactina, ele interferiu drasticamente naquela capacidade de espalhamento da bactéria sobre a superfície do meio de cultura. E uma hipótese que não foi levantada neste estudo, mas que talvez podemos considerar e que pode ser base para novas investigações, é que talvez esses lipeptídeos possam estar envolvidos também com a formação de biofilme quanto à colonização de tecidos, assim como irei demonstrar mais à frente em estudos com bacilos. Diante de tudo que foi mostrado, trago aqui um modelo da interação entre lipeptídeos e membranas vegetais. Este modelo ele não difere tanto daqueles modos de ações e ele tem como princípio que danos na membrana causados por lipeptídeos resultam na perda de moléculas do interior da célula que vão nutrir a bactéria patogênica. Onde nós temos aqui um esquema que representa moléculas de seringopeptina, que são moléculas maiores, que têm 22 aminoácidos, e aqui seringomicina, que são aquelas moléculas que possuem apenas 9 aminoácidos. Elas interagem com a membrana, formam poros funcionais, afetando a viabilidade da célula, né, a permeabilidade, o que resulta em uma nutrição para as bactérias a partir de metabólitos celulares pequenos, e onde podemos perceber que essas características se assemelham com características de toxinas, visto que os lipeptídeos são capazes de reproduzir parcialmente ou totalmente os sintomas. Então, aqui, mudando um pouquinho a vertente, trarei agora estudos relacionados com bacilos, onde tenho aqui para mostrar para vocês que os 3 principais famílias biosintéticas de bacilos, de lipeptídeos produzidos por bacilos, são a sulfactina, iturina e fungicina. Ressalto que não são 3 lipeptídeos, são 3 famílias de lipeptídeos, que compreende uma grande diversidade dentro de cada família. Aqui, como primeira molécula, nós temos a sulfactina. Como o nome já sugere, isso está relacionado com a sua propriedade biosurfactante, visto que este foi o primeiro lipeptídeo descrito. Esta molécula ela compreende seu oligopeptídeo 7 aminoácidos, sendo deles 2 polares e os demais com resíduos apolares. O comprimento dessa cadeia de ácido graxo ele vai de 13 a 17 carbonos, e ele possui uma característica interessante, é que
ele possui a característica de formação, de uma conformação de ferradura de cavalo. Devido a estes resíduos terem características apolares, então, eles têm afinidades de interações hidrofóbicas. Então, eles formam essa conformidade de ferradura de cavalo para interagir com esta região mais hidrofóbica da molécula. Assim como os demais lipeptídeos que apresentarei a seguir, eles também apresentam uma grande diversidade de análogos, né, que são seus homólogos. E como principal atividade biológica, eles são reconhecidos pela sua atividade antibacteriana. Já aqui nós temos uma molécula de turina, que também compreende um oligopeptídeo composto por 7 aminoácidos, e em sua maioria possui resíduos polares. O comprimento da sua cadeia de ácido graxo ele varia de 14 a 18 carbonos, e tem como principal efeito biológico a sua atividade antifúngica, e assim que se assemelha com as fungicinas. Porém, a fungicinas é uma molécula já ligeiramente diferente das outras duas, visto que ela compreende em sua molécula 10 aminoácidos, tem em sua cadeia de ácido graxo uma variação de 12 a 19 carbonos, e possui resíduos polares e resíduos apolares. Tem como seu principal efeito também relacionados com atividades antifúngicas. Mas apresento aqui que essa molécula também tem características excepcionais, onde podemos perceber que a parte cíclica dessa molécula ela não se fecha entre o primeiro e o último aminoácido, sim entre o último e o terceiro aminoácido, o que faz que da sua ramificação ainda tenha externamente 2 aminoácidos associados à sua cadeia de ácido graxo. Então, como primeira atividade biológica, temos aqui um estudo que buscou investigar a participação de sulfactina em atividade antimicrobiana, né, atividade antibacteriana, onde o estudo iniciou-se com avaliações em plantas de Arabidopsis, tanto em culturas in vitro quanto em solos esterilizados, em que alguns tratamentos eram compostos por uma microbiolização prévia com Bacillus subtilis e posterior inoculação com a bactéria patogênica. Neste gráfico demonstra que tratamentos compostos apenas pela estirpe selvagem não houve altas taxas de mortalidade, assim como o tratamento composto pelo mutante incapaz de produzir sulfactina. Mas aquele tratamento composto apenas pelo patógeno, houve alta taxa de mortalidade que se assemelha a este tratamento que foi previamente microbiolizado com a estirpe mutante incapaz de produzir sulfactina. O que difere esses dois tratamentos do tratamento que foi realizado apenas com microbiolização da estirpe selvagem, o que evidencia a presença de efeitos de biocontrole, onde podemos ver nessas ilustrações o efeito de biocontrole associado com atividade antibacteriana, tanto no ensaio em culturas in vitro, quanto no ensaio com solo esterilizado. Então, como percebemos que a ausência da sulfactina afetou a atividade antibacteriana, os autores também buscaram investigar se isso estaria relacionado com a capacidade de colonizar raízes e formar biofilme em raízes. Nesta imagem, podemos perceber aqui, em primeira imagem, aqui a estirpe selvagem, e aqui a estirpe mutante. Na estirpe selvagem, nós podemos ver uma película de biofilme um pouco maior em relação ao que foi formado aqui na estirpe mutante. E quando se trata na quantificação da quantidade de célula bacteriana, a presença de célula aqui na estirpe mutante, né, nas raízes que foram tratadas com a estirpe mutante, foi bem menor em comparação aos outros dois tratamentos. Já em ensaio realizado com co-inoculação, onde teve uma pré-microbialização com a estirpe selvagem, tem a presença de maior quantidade de células da estirpe selvagem em relação à patogênica, enquanto que aquelas plantas que tiveram uma prévia microbialização com a estirpe mutante, houve o inverso. Menor quantidade de células do mutante e maior quantidade de células do patógeno. E um ensaio realizado posteriormente também foi que eles conseguiram provar que a inoculação do patógeno ela induz a produção de sulfactina nessas estirpes de bacilos, onde neste gráfico nós podemos ver que o ensaio foi realizado com 5 tratamentos, sendo 3 deles com meio de cultura sintético, e esses meios de cultura sintético, devido à sua composição, já era esperado uma alta produção de sulfactina. Os outros 2 tratamentos eram compostos por raízes de Arabidopsis microbiolizadas com bacilos, a estirpe selvagem, né, neste caso, e um outro tratamento que foi a raiz de Arabidopsis tratada com a estirpe selvagem e posteriormente inoculadas com patógeno,
onde podemos ver aqui nessa análise temporal que, a partir de aproximadamente 90 horas após a inoculação do patógeno, houve uma indução de maior produção de sulfactina, o que isso pode estar associado, né, ao que a bactéria, o bacilos em si, eles podem estar fazendo uma maior produção de sulfactina para que tenha uma melhor colonização da planta e assim também como uma resposta pela presença do patógeno. E, por fim, né, relacionado com a produção de sulfactina pelas bactérias, pelos bacilos, aqui trago um estudo que demonstra que exudatos de plantas, né, como sabemos, eles são sinais químicos para a motilidade da bactéria. Então, eles realizaram aqui um ensaio com meio de cultura mimetizando a presença de exudatos radiculares, assim como a suplementação com homogalacturonanas, que são polímeros associados à parede celular, onde podemos perceber que tem uma menor produção no meio sintético, independente da suplementação com polímero, em comparação ao meio de cultura que mimetiza os exudatos radiculares, demonstrando a percepção da bactéria em relação a esses sinais para uma maior produção de sulfactina. E ressalto que, além desse efeito de via de sinalização com maior produção, isso também está relacionado diretamente com a indução de novas variantes de sulfactina, onde no meio sintético a bactéria produzia 5 variantes, denominadas aqui com essas letras em preto, enquanto que no meio que mimetizava os exudatos radiculares, ele aumentou para 9, representando mais 4 variantes novas dentro dessa produção de sulfactina. E quanto às atividades antifúngicas, geralmente são associadas à presença de turinas e fengicinas. Este estudo aqui, ele baseou-se em buscar informações sobre o biocontrole de Podosfera fusca, onde inicialmente nós temos aqui uma folha de melão que foi dividida em 6 seções, tendo a primeira delas tratada com o tratamento controle com apenas água, o segundo apenas com caldo do meio de cultura, a terceira seção ela foi tratada com células lavadas, a quarta seção o filtrado do caldo de cultivo e a quinta e a sexta com diluições desse filtrado do caldo de cultivo. Em avaliações realizadas ao 7º e ao 16º dia, podemos perceber que o melhor tratamento foi aquele, o tratamento 4, composto pelo filtrado do caldo de cultivo, o que demonstra que houve uma proteção quase que completa, onde tem-se uma mínima presença de sinais do patógeno, enquanto que em 3 que foram células lavadas, ainda existem sinais do patógeno em maior abundância em relação ao 4, o que nos indica que ou a bactéria ainda estava em sua maioria na forma de endócito, ou a bactéria não foi capaz de produzir mais lipeptídeos, né, para combater a presença do patógeno. E para associar a atividade biológica com a composição de lipeptídeos, eles realizaram a detecção, né, em folhas de melão, dessas previamente tratadas, através de uma análise de LC-MS de fase reversa, e, por fim, eles conseguiram identificar a presença de turinas e fengicinas. Mostrando os resultados do ensaio anterior em dados, podemos perceber que este isolado bacteriano, que foi o representado no ensaio anterior nas folhas de melões, ele chegou a reduzir os sintomas da doença em aproximadamente 90%. Então, diante disso, eles partiram para estudos com mutantes para entender qual seria a interação individual de cada mutante, da capacidade de efeito de biocontrole por iturina e por fengicina. Aqui podemos ver que eles realizaram a geração de 2 mutantes para iturina, 2 mutantes para fengicina. Os mutantes para iturina tiveram aproximadamente 25% de efeito de biocontrole, enquanto mutantes incapazes de produzir fengicina tiveram um efeito de biocontrole de aproximadamente 90%. O que demonstra que as iturinas são o principal composto antifúngico atuando diretamente neste patossistema aqui com um efeito de biocontrole. Mas podemos ressaltar aqui o efeito antifúngico ele não se restringe apenas a iturinas, né? Podemos ter aqui, por exemplo, ações de fengicina em células de hifas de Piriculária oryzae. Este estudo teve como objetivo central investigar quais eram os compostos que estavam causando esta deformidade nas hifas de Piriculária. A partir deste princípio, eles isolaram os compostos, fizeram uma caracterização química, identificaram como pertencente à família de fengicina
E, posteriormente, em posse de um purificado de fungicina, eles fizeram tantos estudos de microscopias, bioquímicos, estudos de proteômicas e chegaram a este modelo complexo, que vai muito mais além do que aqueles modos de ações que vão só com efeito até a membrana, onde eles demonstraram que a fungicina ela interage com a membrana, causando todos aqueles modos de ação que prioritariamente são formação de poros, e posteriormente acessa o espaço intracelular, afetam atividade enzimática de enzimas reguladoras de estresse oxidativo, o que faz que ocorra uma indução de alto acúmulo de espécies reativas de oxigênio, que posteriormente irão afetar o potencial de membrana mitocondrial, ocasionando um colapso, e posteriormente eles afetam as vias de sinalização de reparo de DNA. Todo este processo levando a uma morte celular. E, como nós sabemos, os lipeptídeos também podem estar associados de formas sinergísticas entre eles, onde um lipeptídeo que é incapaz de produzir, que não apresenta atividade anti-homiceto, ele pode interagir com uma outra molécula e assim contribuir para um maior efeito de anti-homiceto, contra anti-homiceto. Aqui nós temos um ensaio realizado com o agente causal da requeima da batata, onde inicialmente foi realizado um ensaio in vitro, em que em B nós temos sulfactina, em C nós temos fungicinas de forma isolada. Em B não houve a formação de halos de inibição, enquanto em C, que era formado por fungicina, houve a presença do halo de inibição. Diante disso, eles buscaram interpretar se a combinação de sulfactina com fungicina poderia melhorar ou não o efeito anti-homiceto, né, o efeito de biocontrole. Então, inicialmente, eles fizeram um aumento gradativo da concentração de sulfactina ao longo dos tratamentos e mantiveram a mesma concentração para a fungicina. Assim, podemos perceber que em H, que é a maior concentração de sulfactina, em combinação com 10 microgramas por ml de fungicina, se tem um maior halo de inibição em comparação a C, que era só apenas fungicina de forma isolada. Partindo para um ensaio de folhas destacadas, eles realizaram 2 ensaios, um de forma preventiva e outro de forma curativa, em que podemos perceber aqui em D, que era a combinação de sulfactina a 14 microgramas por ml mais fungicina 10 microgramas por ml, existe um efeito significativo de biocontrole se assemelhando tanto ao fungicida quanto aquelas plantas que nem foram tratadas com patógenos, não foram inoculadas com patógenos. Isso aqui no teste preventivo. Já no teste com terapia, nós podemos perceber aqui o surgimento de algumas lesões, mas ainda assim, comparado ao tratamento controle, ele ainda teve um efeito significativo. E além do efeito direto, né, existem evidências de que os lipeptídeos podem agir como inibidores de resistência sistêmica induzida. Ainda de alguma forma que não seja tão evidente, tão marcante, mas essa participação na indução de resistência, ela existe. Aqui nós temos um estudo em que sulfactina e fungicina estão agindo como inibidores contra uma infecção foliar causada por Botrytis cinerea. Este estudo ele foi realizado com 4 estirpes, sendo delas uma estirpe naturalmente pobre na produção de lipeptídeo e 3 estirpes mutantes, uma que superproduz sulfactina, outra que superproduz fungicina e, por último, uma que superproduz ambos os lipeptídeos. E podemos perceber aqui neste gráfico que a interação desses tratamentos, principalmente aqueles que foram, aquelas plantas que foram pré-tratadas com os mutantes, tanto em feijão quanto em tomate, houve uma redução na incidência da doença, ainda que de forma não tão marcante, mas sim houve essa redução. Mas para comprovar que esta indução, essa diminuição na incidência da doença estava relacionada com a resistência sistêmica induzida, eles primeiro iniciaram uma detecção da bactéria na superfície foliar, onde que não houve a presença de bactérias, e por fim eles fizeram um estudo de atividade enzimática, tanto da enzima lipoxygenase quanto lipído hidroxiperoxidase, que
que são enzimas associadas à peroxidação de lipídios, onde eles fizeram uma análise temporal, né, horas após a infecção, o que demonstra que houve um efeito prime. Estas bactérias, no caso, eles demonstram apenas aqui o controle, a estirpe mutante capaz de superproduzir tanto sulfactina quanto fegicina, e a estirpe selvagem, que este efeito prime houve o efeito prime causado pela estirpe mutante, onde ela pré-condicionou a planta para que, quando chegasse a presença do patógeno, ela pudesse responder mais rápido. Então, após a inoculação de Botrytis, a atividade enzimática, tanto de lipoxigenase quanto da lipido-hidroxiperoxidase, ela aumentou em plantas tratadas com o mutante. Mas onde é que se encontra os lipeptídeos nesse contexto todo em relação ao controle biológico? Quando pensamos na utilização de lipeptídeos e de utilização de bacilos no controle biológico, nós temos duas vertentes, que é aquela de aplicação foliar e aquela aplicação via solo. E quando pensamos na aplicação via solos, está diretamente relacionado com a rizocompetência, está relacionado com características da bactéria, né, com a sua capacidade de colonizar a rizosfera. Então isso está associado o quê? Com uma maior produção de endósporo, uma maior produção de biomassa para se ter um produto que possa interagir com a rizosfera. E quando se trata de aplicações foliares, já é um sistema um pouquinho mais complexo, visto que nós podemos ter doenças ditas explosivas. Então, se nós quisermos comparar com o fungicida, nós teremos que ter um produto que permita que tenha uma ação direta assim que tiver o contato com o patógeno. Então, a ideia parte do princípio de se ter um produto composto tanto por células de bacilos, quanto um coquetel com um concentrado de metabólitos bioativos em grande quantidade. E para isso, a ideia inicial, né, ela se baseia em se obter uma estirpe que é uma boa produtora de lipeptídeo e que o ideal seria ainda que, se ela pudesse, tenha a capacidade de coproduzir as 3 principais famílias de lipeptídeos, onde que, de forma interessante, isto já vem sendo alcançado na indústria, ainda de uma forma não intencional, visto que a maioria das estirpes elas são pertencentes a este grupo taxonômico denominado de Bacillus velezenses, que tem capacidade de produzir as 3 principais famílias de lipeptídeos e em grande quantidade, em comparação, né, enquanto que Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaces produzem uma mistura, né, desses lipeptídeos, mas não é comumente produzida em grande quantidade. E, coincidentemente, em 2019, Dunlap fez um levantamento nos Estados Unidos, o que demonstrou que, a partir de uma reclassificação taxonômica, 9 de 14 estirpes de bacilos registradas para o biocontrole de doença nos Estados Unidos, elas pertencem à espécie de Bacillus velezenses. Então, guardem esse nome aí, que pode ser algo que esteja mais presente daqui para frente, enquanto se trata de controle biológico utilizando bacilos. E para alcançar esta otimização de bioprocessos, o objetivo sempre ele é baseado em quê? Aumentar o rendimento de lipeptídeos, onde, saindo um pouquinho do ramo da fitopatologia e entrando no ramo tipo de bioprocessos, de biofermentação, de bioquímica, essas áreas elas já estão buscando investigar a influência do meio de cultura, assim como as condições de cultivo, visto que diferentes composições de meio de cultura, como fontes de carbono, fonte de nitrogênio, assim como a suplementação com aminoácidos, elas podem favorecer o aumento da concentração de lipeptídeos. Então, a suplementação de aminoácidos, elas podem favorecer aqueles módulos ditos promíscuos que eu citei no início da apresentação, visto que esses módulos eles podem incorporar por preferências daqueles aminoácidos que estão em excesso no meio de cultura. E enquanto que as condições de cultivo elas podem também estar relacionadas com variações na temperatura, na aeração e também no tempo. Lembrando que esses lipeptídeos eles são sintetizados de formas independentes. Se pensarmos naquela curva de crescimento da bactéria, as 3 famílias de lipeptídeos elas não são sintetizadas no mesmo momento.
Por exemplo, a sulfactina ela é sintetizada inicialmente do processo de cultivo, enquanto que turina e fengicina posteriormente, já quase no final da fase lag. Isso aqui são etapas, né, que podem ser investigadas e não existe uma fórmula mágica que possa dizer que a determinada composição, determinada suplementação seria o ideal. Isso são etapas de investigação para que possa alcançar o maior rendimento de lipeptídeo. E, por fim, nós temos aqui a utilização de ideias que visem a concentração de metabólitos, visto que, se você fizer um pequeno levantamento na literatura, você vai perceber que a maioria dos estudos realizados, né, o que é mais comum ser realizado na literatura, são aqueles estudos utilizando tanto o caldo de cultivo quanto o filtrado do caldo de cultivo. E aqui, essa ideia que já vem sendo empregada na indústria, onde eu trago essa revisão de 1994 por alguém que é pertencente a essa área, né, industrial, onde ele demonstra todas as etapas de produção para a obtenção de um produto formulado à base de BT, de Bacillus thuringiensis. E percebe-se que aqui, como quinta etapa, nós temos a etapa de concentração desses metabólitos, onde aqui nós temos um outro tipo de diagrama que também existe essa etapa de concentração, ressaltando que isso não seria algo novo na indústria, porém é algo que deve ser relevante para se obter um produto para a aplicação foliar. E no contexto de lipeptídeos em produtos biológicos, trago aqui um produto que é mundialmente conhecido e que ele já vem sendo utilizado como forma de propaganda desses produtos, que neste produto ele tem a presença de lipeptídeos produzidos por essa estirpe exclusiva, né, pertencente à fórmula desse produto biológico, e que esses lipeptídeos eles agem em membranas, causando deformações, assim como causando rupturas, né, na estrutura reprodutiva do fungo. Então, gente, seria isso a ideia central do meu seminário, que tem como os pontos principais o que eu levantei durante esse seminário. E os lipeptídeos, talvez eles tenham efeitos benéficos e detrimentais para as plantas. Os bacilos, né, as estirpes de bacilos que coproduzem as 3 principais famílias são os melhores candidatos para agentes de biocontrole. E assim como a etapa de concentração de lipeptídeo pode aumentar a eficácia de biofungicidas à base de bacilos usados para aplicações foliares. Deste modo, encerro a minha apresentação e agradeço a presença de todos e a atenção de todos.